O Salmo 51, do verso 1 em diante, começa dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz tudo o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Esse Salmo 51, ele é um salmo de confissão, de arrependimento, como a gente já falou, e alguns o nomeiam como um salmo de penitência. Alguns outros teólogos vão definir esse salmo como um salmo de lamento, embora a maior parte dos salmos de lamento eles descrevam os pecados que os outros cometeram contra o salmista. E aqui fica muito claro desde o início que o salmista está falando dos seus próprios pecados. A estrutura desse salmo, se a gente pensar bem, é uma estrutura simples. O verso 1 e 2 é o salmista pedindo por perdão. Os versos 3 a 6 é ele falando sobre o pecado, sobre a natureza pecaminosa, sobre o pecado persegui-lo. Depois do verso 7 até o 9, a gente tem uma oração do salmista por perdão. Dos versos 10 até o verso 13, a gente tem pedido por restauração, por renovação, e é uma das partes mais conhecidas do Salmo 51. Depois do verso 14 até o verso 17, a gente tem uma espécie de gratidão, o salmista agradecendo por alguma coisa. E o finalzinho do Salmo, o verso 18 e o verso 19, a gente lê o seguinte: Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então esse salmo, que começa com uma nota tão pessoal, tão específica em relação ao pecado do rei, ele termina com uma coletivização do perdão dos pecados e da alegria pelo perdão dos pecados. Isso é extremamente interessante nesse salmo. Agora, o que eu quero chamar a atenção hoje para vocês a atenção de vocês é essa relação entre 2 Samuel, segunda parte de Samuel, e o Salmo 51. Porque a gente tem duas frases que são iguais nos dois contextos. Então, lá em 2 Samuel, segunda parte de Samuel, capítulo 12, verso 9, depois verso 12, a gente tem a expressão, eu fiz o que era mal aos olhos de Deus. E essa expressão vai aparecer aqui no Salmo 51 também duas vezes, no verso 3 e no verso 6. E depois a frase, pequei contra Yahweh, pequei contra Javé, pequei contra Deus, aparece lá na segunda parte de Samuel, no capítulo 12, verso 3, e aqui no Salmo 51 aparece no verso 4. Então essa relação entre os dois textos indica para a gente fortemente essa relação histórica entre o poema e o que aconteceu com Davi. E mais uma vez é importante a gente frisar que não há pecado tão grande nem tão duro que não mereça ou não possa receber o perdão de Deus. Então não importa quão longe você tenha ido, como Davi foi. Os pecados de Davi foram horríveis, foram pesados, foram péssimos. Mas ele buscou e recebeu o perdão de Deus.